Olá, meu nome é Matias Lusquinhos. A minha pesquisa foi sobre a influência das milícias nas eleições municipais do Rio de Janeiro e o meu orientador foi o professor Eduardo de Rezende Francisco. Bom, o objetivo do nosso trabalho era basicamente determinar qual era o grau de influência do domínio territorial das milícias nos resultados eleitorais de 2020, tomando como caso a capital fluminense. A gente analisou a votação nos 14 candidatos a prefeito e nos 51 vereadores eleitos do município. Bom, falando um pouco das milícias, elas são grupos paramilitares cujos membros advêm das forças de segurança tradicionais e que basicamente realizam o patrulhamento e a segurança de regiões que antes eram dominadas pela criminalidade ou pelo tráfico de drogas, e elas são herdeiras diretas dos grupos de extermínio que atuavam na Baixada Fluminense, na zona oeste do Rio de Janeiro, nos anos 60, 70 e 80. Bom, o modelo de negócios da milícia é baseado na cobrança de taxa de moradores e comerciantes para a realização do patrulhamento e segurança das áreas onde elas atuam, a venda de bens e serviços a preço de monopólio, o fornecimento de transporte irregular e a comercialização ilegal de sinal de televisão a cabo. O modelo de negócios da milícia teve bastante sucesso nos anos recentes e por isso ele se expandiu para regiões da cidade, da capital fluminense, que antes eram dominadas pelo tráfico de drogas, como a Zona Norte, região tradicionalmente ocupada pelo Comando Vermelho. As CPIs das milícias de 2008 já identificavam um grau profundo de presença dessas organizações dentro do aparelho de Estado. É nesse sentido que a nossa pesquisa se enquadra. A gente busca averiguar qual é o estado atual de penetração desses grupos dentro do governo municipal do Rio de Janeiro. Bom, Albarracin, em 2017, identifica que existem 3 formas de influência das milícias dentro do jogo eleitoral. A primeira é pelo controle das instituições políticas e econômicas, a segunda é por meio do provimento de serviços básicos e estabelecimento de relações clientelistas com cidadãos locais, a terceira é a manutenção da ordem local por meio da liderança comunitária. Para realizar nossa pesquisa, a gente partiu de 4 fontes de dados básicas. A primeira é o Tribunal Superior Eleitoral, a segunda é a Prefeitura do Rio de Janeiro, de onde a gente retirou nossas variáveis de controle, a segunda é a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, e a terceira é o consórcio formado por diversas organizações, do qual a gente extraiu o mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro, do ano de 2019. Esse mapa, como vocês podem ver nesse slide, identifica o domínio territorial de 4 grupos, as milícias em azul e 3 facções notórias do tráfico de drogas. Como variáveis dependentes do estudo, a gente utilizou os votos válidos dos 14 candidatos a prefeito e os 51 vereadores eleitos nos 1.419 locais de votação do Rio de Janeiro. A nossa variável explicativa foi o domínio percentual de um território eleitoral pelas milícias. Para isso, a gente já referenciou os 1.419 locais de votação do Rio em 2020 e estabeleceu polígonos de Voronoi para cada um desses locais. Em seguida, a gente fez um overlay com o mapa dos grupos armados sobre esse mapa de polígonos de Voronoi e tentou determinar qual é a porcentagem de ocupação de cada um desses polígonos por grupos milicianos. Com a nossa variável de interesse já montada, a gente partiu para nosso modelo, em que a gente incluiu diversos controles e fez uso de uma variável instrumental, portanto empregou um modelo 2SLS de 2 estágios, para evitar problemas de correlação espúria, quando a gente identifica uma relação falsa entre 2 variáveis. A gente então quis efetivamente ter um nexo causal entre a presença das milícias no território e a porcentagem de votos nos principais candidatos a vereador e a prefeito do Rio de Janeiro. Como variável instrumental, a gente utilizou a distância de cada um dos locais de votação do Rio de Janeiro para o equipamento da Polícia Militar mais próximo. Como vocês podem ver por esse mapa, os pontos em cinza destacam os equipamentos da PEMERG, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, dentro do Estado.
Para identificar os candidatos, a gente, como o tema é muito sensível, a gente não utilizou os nomes, mas um código aleatório, e a gente apenas identificou eles pelo posicionamento ideológico, no caso dos candidatos a prefeito, ou pela suposta conexão com grupos milicianos ou pelo histórico de oposição em relação às milícias, no caso dos candidatos a vereador. Bom, os resultados para a prefeitura indicam que os candidatos de centro, de esquerda e da direita moderada têm sua votação elevada nas regiões de domínio das milícias, enquanto os candidatos da direita conservadora perdem espaço quando aumenta também o domínio territorial dos grupos milicianos. Já no caso dos vereadores, a relação é mais complexa. Dos 11 vereadores eleitos com histórico de oposição às milícias, 5 elevam suas votações justamente quando se eleva a presença desses grupos paramilitares no território eleitoral. Já no caso dos 14 vereadores eleitos com suposta conexão com as milícias, os 6 aumentam seu percentual de votos nas regiões onde essa parcela do crime organizado exerce maior controle. Ou seja, tanto os candidatos com histórico de oposição quanto os candidatos com suposta conexão melhoram seu desempenho em regiões dominadas por grupos milicianos. As explicações para isso são diversas, mas a primeira que salta aos olhos parece ser, no caso dos candidatos a prefeito, é que a direita conservadora tem uma imagem de ser vinculada a grupos milicianos. Portanto, os moradores de regiões dominadas pelas milícias tendem a fazer um voto de protetos em candidatos de outros partidos para fazer frente a esse domínio territorial dos grupos milicianos. Já no caso da votação a vereador, a explicação tem 2 sentidos. No primeiro sentido, que é o da votação dos candidatos com ligações à milícia, a gente pode estabelecer que eles provavelmente tiram esse bom desempenho eleitoral nessas regiões das relações clientelistas que são estabelecidas entre os grupos milicianos e a população local. Já no caso da votação surpreendente dos candidatos com histórico de oposição às milícias, a gente encontrou 3 causas. Primeiro é o descontentamento da população local com o domínio das milícias, daí o voto de protesto. O segundo é o fortalecimento do debate público em torno das influências das milícias, o que fez com que esses moradores dessas regiões fossem desenvolvendo uma visão crítica em relação a esse domínio territorial e passassem a fazer oposição por meio do voto. E o terceiro é a virtualização das campanhas eleitorais, que fez com que o acesso à informação dependesse mais das redes sociais e menos da campanha de rua, o que beneficiou mais candidatos com presença difusa e que não dependiam tanto da campanha territorial, que, por sua vez, era limitada pelos grupos milicianos. Bom, essa é a nossa bibliografia básica. Qualquer dúvida pode ser acessada através do contato conosco.